Olá, meu nome é Ellen Mendonça Lima, eu sou aluna do 6º período do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Essa gravação faz parte das avaliações do módulo 1 da disciplina de Fitopatologia 2, ministrada pelo professor doutor em Fitopatologia Milton Lima. Nessa gravação eu vou abordar um pouco sobre as doenças da cevada. A cevada cervejeira ela é um dos principais cereais de inverno cultivados no sul do Brasil. A condição climática normal do Planalto Médio Gaúcho, onde se concentra a produção de cevada no Brasil, apresenta acúmulo de 822 milímetros de chuva ao longo do ciclo da cultura, de junho a outubro, porém, em safras que se desenvolvem sob o efeito do fenômeno eunino, as chuvas são mais frequentes e intensas, em condições que favorecem a ocorrência de doenças, um dos fatores responsáveis pela redução do rendimento de grãos. A primeira doença é mancha reticular, causada pela Pyreneospora teres, também chamada de mancha em rede. Essa doença já foi relatada em todos os locais de cultivo da cevada no Brasil, causando prejuízos elevados e sendo considerada uma das moléstias mais importantes da cultura. Em variedades suscetíveis, a mancha reticular torna-se a doença predominante, condicionando a obtenção de bons rendimentos de grãos à aplicação de fungicidas. Os sintomas dessa doença. Os primeiros sintomas, eles localizam-se nas folhas basais e são consequência da transmissão do patógeno a partir da semente. Tais sintomas se caracterizam como manchas ou estrias marrons que, pela produção de linhas longitudinais e transversais, formam redes de tecido necrosado circundadas por um halo amarelado. Essas lesões evoluem ou coalescem formando áreas estreitas e extensas de tecido necrosado, sobre as quais o fungo esporula abundantemente. Etiologia. A doença é causada por Drexlera teres. O fungo produz conidioforos de cor café pálida, com 200 micrômetros de comprimento e 7 a 11 micrômetros de largura. Os conídeos são retos, cilíndricos, de cor cinza clara, medem de 60 a 120 micrômetros por 16 a 23 micrômetros e possuem de 4 a 6 septos. A forma teleomórfica, Pyreneospora teres, apresenta pseudotécios globosos ou piriformes, marrom escuros com setas longas. Os ascos são numerosos, fasciculados, clavados, arredondados no ápice e medem de 190 a 335 micrômetros por 32 a 42 micrômetros. Os ascósporos são amarelos ou marrom amarelados, elipsoidais ou fusiformes, medem de 40 a 62,5 micrômetros por 17 a 27 micrômetros, possuindo septos transversais e longitudinais. A doença ela ocorre em uma faixa térmica de 8 a 33 graus Celsius, com um ótimo de 25 graus Celsius, necessitando de 10 a 30 horas de molhamento foliar. O patógeno sobrevive em restos culturais e em sementes infectadas. A transmissão semente-planta ocorre na proporção de 5:1, ou seja, cada 5 sementes infectadas originam uma planta doente. Em campo, a doença desenvolve-se rapidamente, podendo atingir incidência de 100% em até 60 dias após a emergência das plantas. Bom, o controle. O uso de variedades resistentes à doença é a principal medida de controle. Devido à especificidade do patógeno pela cevada, a rotação de culturas reduz o inóculo presente no solo e auxilia no controle da doença. Essa prática deve ser combinada com o uso de sementes de boa sanidade e tratadas com fungicidas registrados. Em parte aérea, melhor controle é obtido com 2 aplicações de fungicidas sistêmicos, sendo a primeira no estádio de alongamento e a segunda no florescimento da cultura, havendo opção por apenas uma aplicação. Essa deve ser feita até o estádio de emborrachamento. A segunda doença é a mancha marrom, causada por Bipolaris sorociniana. Como na cultura do trigo, essa doença apresenta 2 fases distintas, caracterizadas pelo ataque aos órgãos aéreos, que é a mancha marrom, e ao sistema radicular, que é a chamada podridão comum da raiz.
Essas cultivares resistentes à mancha reticular, a mancha marrom, torna-se a principal mancha foliada cevada, sobretudo em primaveras quentes e úmidas. Os sintomas apresentam-se na forma de pontos necróticos, cor de chocolate, que apresentam significativa expansão longitudinal, formando manchas com mais de 1 centímetro. Também aparecem lesões castanhas nos nós, entre nós e nas glumas. Escurecimento total ou parcial dos grãos, ponta preta, pode ser observado quando as infecções são intensas. Na podridão de raízes, os primeiros sintomas aparecem como manchas marrons no colo e escurecimento do mesocótilo e raízes. O agente causal da doença é o fungo Bipolaris sorociniana, forma teleomórfica Coccibolos sativos, cujas características morfológicas são descritas no capítulo referente às doenças do trigo. Temperaturas entre 20 e 25 graus Celsius e molhamento acima de 20 horas favorecem a doença, razão pela qual esta ocorre com maior intensidade na fase final da cultura. Essa condição, aliada ao fato de que, nesta fase, o produtor suspende os tratamentos com fungicidas, determina maior incidência na semente em níveis de até 80%. A transmissão é altamente eficiente, podendo atingir até 90%. Como forma de controle, as variedades atualmente disponíveis são suscetíveis à mancha marrom. Como medidas de controle, recomenda-se a rotação de culturas, o tratamento de sementes e a aplicação de fungicidas na parte aérea, como indicado para a mancha reticular. Oídio, Blummeria graminis, é uma doença de característica endêmica. O oídio tem aumentado de intensidade e importância em função do uso de variedades suscetíveis à doença. A doença é facilmente diagnosticada pela presença de frutificações branco-acinzentadas sobre as folhas e bainhas. Sob essas colônias, formam-se lesões ovaladas de cor parda. Os cleitotécios são visíveis na forma de pontos pretos sobre as lesões. Na face oposta à colônia, observam-se manchas amareladas. A doença é causada por Blummeria graminis ordei, morfologicamente igual a Blummeria graminis triticale, agente causal do oídio do trigo, descrito no capítulo correspondente. Sempre que possível, deve-se utilizar variedades resistentes ao oídio. Em genótipos suscetíveis, o controle é feito com a aplicação de fungicidas foliares, como mencionado para a mancha reticular. O tratamento de sementes com alguns fungicidas à base de triazol retarda a ocorrência do oídio até 45 dias após a emergência das plantas. Próxima doença, Gibberella, causada por Gibberella zeae. A gibberella ou fusariose aumentou de intensidade e importância ao longo dos últimos anos em razão da adoção do sistema de semente direta, que mantém 100% dos restos culturais na superfície do solo, favorecendo a sobrevivência do patógeno. Além de reduzir o rendimento da cultura, a doença afeta a qualidade do grão, inclusive com a formação de micotoxinas. As plantas doentes apresentam espigas esbranquiçadas, parcial ou totalmente, que dão origem a grãos xoxos. Sobre as partes afetadas aparecem massas de conídeos e micélios salmão ou rosa, bem como peritécios pretos. A doença é causada por Gibberella zeae, fungo descrito no capítulo referente às doenças do trigo. Embora o melhoramento genético da cevada tenha priorizado a obtenção de genótipos com tolerância ou resistência à Gibberella, nenhuma das variedades atualmente disponíveis é resistente à doença. O patógeno sobrevive no solo, em sementes, restos culturais e vários hospedeiros secundários, o que impossibilita o controle pela rotação de culturas. Além disso, os ascósporos são pequenos e leves, o que favorece sua disseminação de uma área para outra. O tratamento de sementes com fungicidas auxilia na redução do inóculo que causa a podridão de raízes, causado pela forma imperfeita, Fusarium graminearum, mas não tem efeito sobre a Gibberella na espiga. Embora sua eficácia seja da ordem de 70% a 75%, o tratamento químico ainda é a medida mais utilizada.
Recomenda-se a utilização de fungicidas registrados aplicados quando do florescimento pleno da cultura. Outras doenças, nós temos o nanismo amarelo da cevada. Além da cevada, essa doença afeta o trigo, a aveia e outras gramíneas. Os sintomas caracterizam-se por alterações na cor da folha, que variam do amarelo ao vermelho, por plantas baixas, excessivo perfilhamento e reduzido número de espigas. O agente da doença é o vírus do nanismo amarelo, Barley Yellow Death Virus, do gênero Lutevirus, família Luteviridae. Ele é transmitido por pulgões e a relação vírus-vetor é do tipo persistente, não propagativa. A intensidade da doença é proporcional à população do vetor nos estádios iniciais da cultura, principalmente quando o inverno é ameno. Como medida de controle, recomenda-se o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos. A estria bacteriana, causada por Xanthomonas campestris. Essa doença é mais comumente assinalada nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Distrito Federal. Os sintomas aparecem nas folhas entre as nervuras, sob a forma de estrias claras ou encharcadas, que se tornam sucessivamente amarelo-douradas, marrom claras, marrom-avermelhadas e pretas, causando a morte das folhas. É comum o aparecimento da exudação bacteriana. Temperaturas superiores a 25 graus Celsius associadas a 3 a 5 dias de molhamento foliar favorecem essa doença. O patógeno sobrevive em sementes, restos culturais e outras gramíneas. A disseminação ocorre por sementes, respingos de águas e insetos. Para o controle, recomenda-se as rotações de cultura com leguminosas, linho ou couza, e o uso de sementes sadias produzidas em campos inspecionados. A próxima doença é a escaldadura. Essa doença ocorre apenas em focos localizados, em anos frios e úmidos. Os sintomas aparecem como manchas ovais ou elípticas, com centro cinza claro delimitado por bordos de cor café nitidamente visíveis. Essas lesões normalmente coalescem, secam e destroem grande parte da folha. O agente da molésia é o fungo Rhincosporium cercalis. Os conídeos são hialinos, com um bico apical puxado para o lado, possuem apenas um septo situado a 1/3 da parte reta. Medem de 16 a 20 micrômetros por 3 a 5 micrômetros e são dispostos em forma de ramalhete, visíveis após o rompimento da epiderme. O clima frio e úmido favorece a produção de esporos, os quais são disseminados por vento e chuva. O fungo sobrevive sob a forma de micélio em restos culturais e de conídeos em sementes contaminadas. Recomenda-se o uso de sementes sadias e a rotação de culturas, desde que esta não inclua o centeio, também suscetível ao patógeno. A vez dos carvões, o Stilargo ordei e o Stilargo nuda. São dois tipos de carvão, o coberto e o nu. Ocorrem nas regiões produtoras. Ambos se caracterizam por apresentar soros contendo uma massa pulverulenta de teleósperos nas espiguetas. Tais massas são cobertas por uma membrana delgada e clara. A permanência intacta dessa membrana até a colheita e trilha caracteriza o carvão coberto, o que não ocorre no caso do carvão nu. São agentes da doença os fungos, o Stilargo ordei e o Stilargo nuda, respectivamente. Os teleósperos são oliváceos, esféricos, lisos para o primeiro e ornamentados para o segundo. Sementes contaminadas ou infectadas disseminam os patógenos, os quais colonizam o primórdio floral, evoluindo com este até a espiga. Recomenda-se o uso de sementes provenientes de campos sem a doença ou o tratamento delas com fungicidas sistêmicos. Ferrugem da folha, Puccinia ordei. Embora frequentemente em todas as regiões de cultivo, esta moléstia somente atinge maior intensidade na região dos Campos Gerais do Paraná, as pústulas ocorrem nas folhas e bainhas, são circulares, de cor laranja no início e posteriormente escuras. A Puccinia produz
Urinidiosporos elípticos, pouco equinados, amarelos ou alaranjados. Diferentemente das demais espécies, os telhósperos são unicelulares. Há variedades com resistência à ferrugem. Em variedades suscetíveis, os tratamentos utilizados para as manchas foliares e oídio também controlam a ferrugem. Mancha estriada, Pyrenófora gramínea. Os sintomas caracterizam-se por estrias amarelas ou marrons na folha ou no como de plantas anãs. O agente da doença é o fungo Dexlera gramínea, forma imperfeita de Pyrenófora gramínea. Os conídeos são marrom claros, retos, cilíndricos, arredondados nas extremidades, com 2 a 7 septos e dimensões de 35 a 105 micrômetros por 15 a 22 micrômetros. O patógeno sobrevive em sementes e restos culturais. Devido à pequena importância, não requer controle específico. Mal do pé, Galmanomyces graminis, variedade Tritse. Esta molésia só é importante em lavouras de monocultivo de trigo ou cevada, estabelecidas em solo com pH igual ou maior que 5,5. A doença necrosa todo o sistema radicular da planta, deixando-o reduzido e completamente negro. As plantas morrem precocemente, formando reboleiras mais bem observadas após o florescimento. É descrito no capítulo referente às doenças do trigo e, como medida de controle, recomenda-se o pousio ou a rotação de culturas com aveia, linho, couza e leguminosas.